Shalom, sejam bem-vindos a este serviço em português. Se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. Nós temos aqui alguns comentários. Eres un tesoro, muchas gracias, te ves muy bien, muchas gracias. Shalom, shalom a você também. Aqui no YouTube, Shalom. Javier Santos dice hola. Hola, bienvenidos. Hoy el servicio es en portugués. Tá bom, vamos passar a nossa benzão da abertura. Baruch atah Elyon, shenatata lanu chaim, v'hirsheita lanu lehitkanes hayom la'avodotcha, amém. Agora vamos passar ao nosso primeiro zamo deste serviço do Shabbat, deste serviço da leitura da Parashat, é o Salmo número 20.
Shema Israel, Elion Eloheinu, Elion Echad. Nós temos aqui alguns comentários. Jorge Coliwan dice hola. Hola Jorge, bienvenido. Shalom. Salud Preventiva dice hola, ¿me saludas? Claro que sí. Shabbat Shalom, bienvenido. ¿Qué tipo de comida te gusta? Me gusta de muchos tipos de comida, pero me gusta mucho el mole, por ejemplo. Nosotros que somos mexicanos, es muy, muy rico. Acá tenemos Milton Sánchez, dice, ¿por qué Israel actual maneja la estrella de 6 puntas? ¿Te refieres a esta estrella? Bueno, es una cuestión cultural, tradicional, pero obviamente esta estrella nunca aparece en la Biblia y no podemos saber cuál es el origen exacto de ella. Hay mucha polémica últimamente de que esta estrella es de otros dioses cananeos y puede ser que sí porque no hay nada que nos indique que el rey David era totalmente israelita, probablemente era moabita o edomita. La zona donde él nació estaba muy cerca con la frontera con Edom y Moab. Tal vez su madre era extranjera y su padre era israelita, no lo sabemos, de modo que sí podría ser algo que viniera de otras culturas y que él adoptó porque era parte de su cultura. Esto es en el supuesto que en realidad esta estrella haya sido popularizada o adoptada por el rey David como su escudo de armas. Dice, si el número de Dios es el 7 y luego dice el 10 o el 12. Bueno, nosotros no nos metemos en todo esto de la numerología. Sí hay números que se repiten mucho a lo largo de la Biblia, pero eso ya es cuestión de creencia de cada quien. Dice, ¿qué tipo de anime te gusta? No soy muy de ver animes. He visto muy poquitos, no te sabría decir. Los nombres no los recuerdo. Ok. Agora, vamos passar à declaração de fé evianita. Hoje o serviço é no português. Todo evianita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, somente o Elion, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o sábado e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinai. Número 5, que a Bíblia, a Mikra, é sagrada. Número 6, que el Elion punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. Número 7, que a redenção virá quando chegar o tempo determinado por ele. Agora vamos passar à Amidá da abertura, mas nós temos aqui alguns outros comentários. Oi, como vai? Tudo bem? Muito obrigado. Espero que você também. Nós temos aqui, que bien hecho, amigo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy obrigado. Hola, ¿cómo te va? Estoy bien. Disculpen la mezcla de idiomas, pero me están escribiendo en español y el servicio de hoy es en portugués. A todos aquellos que quieran escuchar el servicio en español, este mismo lo tendremos mañana a las 9 de la mañana, horario de México. Agora, vamos a pasar a Amidá de abertura. Bendito sejas tu, Elion, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ó grande e poderoso Deus, Deus altíssimo, doador da bondade, dono de tudo, Rei, Salvador e protetor, bendito sejas tu, Elion. Amém. Tu eres poderoso para sempre, Elion, tu sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande misericórdia. Amparas os caídos, curas os enfermos, libertas os prisioneiros e mantens tua fidelidade para com aqueles que dormem no pó. Quem é como tu, Rei, que restaura a vida e aumenta a salvação. Bendito sejas tu, Elion, que ressuscitas os mortos. Amém. Tu és santo e o teu nome é santo, e os teus servos te louvam todos os dias. Bendito sejas tu, Elion, nosso Deus. Amém. Concede-nos sabedoria, Ele é o nosso Deus, para conhecermos os teus caminhos e dá-nos entendimento para conhecermos a tua vontade. Amém. Reconduz-nos, nosso Pai, a tua Torá e aproxima-nos, nosso Rei, ao teu serviço. Dás-nos de volta a ti com completo arrependimento. Amém.
Perdoa nós, nosso Pai, porque pecamos, absolve-nos, nosso Rei, porque transgredimos. Bendito sejas tu, Elion, porque perdoas abundantemente. Amém. Hoje, para a nossa aflição, toma a nossa causa e redime-nos rapidamente por amor do teu nome. Bendito sejas tu, Elion, nosso Redentor. Amém. Volta-te para nós, Elion, e seremos curados, e hoje para nós e seremos salvos, pois tu és o nosso leão. E concede a cura perfeita a todas as nossas feridas. Bendito sejas tu, Elion, que curas todos os enfermos. Amém. Abençoa-nos, Elion, nosso Deus, em todo o trabalho de nossas mãos e faça prosperar o nosso ano com boas colheitas. Bendito sejas tu, Elion, que abençoas os anos. Amém. Bendito sejas tu, Elion, nosso Deus, pois nos ordenaste-lhe o micrar. Amém. Temos aqui alguns outros comentários. Nós temos aqui Adrián Arana Hernández. ¿Podrías contarnos sobre tus hijos? No tengo hijos, disculpa. No tengo hijos. Apai Saepudin dice mis mejores deseos, muchas gracias. Generación 12, fantástico, muchas gracias. Adriana Arana Hernández dice, Oli, y Jesús Flores, eres el mejor. Muchas gracias. Bienvenidos al en vivo. El en vivo hoy es en portugués. Mariana Décima dice, hola, soy Mariana. Shabbat Shalom, Mariana, bienvenida. Ok, agora vamos continuar com o nosso serviço e a leitura do Parashá. Nesta ocasião, a Parashá 35, 1 a 29. E diz assim: Deus disse a Jacó, levanta-te e suba a Betel e fique lá. Construa ali altar ao Deus que já apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, subamos a Betel e ali construirei altar ao Deus que me respondeu na minha angústia e que tem estado comigo por onde quer que eu tenha ido. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros e pusiam os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os sepultou debaixo do carvalho que ficava perto do Siquém. Ao passarem grande terror caiu sobre as cidades vizinhas, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz que Betel, a terra de Canaã, e ele e todo o povo que estava com ele. Ali Jacó construiu altar e chamou aquele lugar Betel, a poderosa de Betel, porque ali Deus se revelou a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada debaixo do cabalho abaixo de Betel. Por isso o lugar passou a ser chamado Alon Bahut, o cabalho do choro. E Deus apareceu novamente a Jacó quando ele voltava de Padan Aram e o abençoou. Deus já diz, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, mas de Israel. E assim o chamou de Israel. Deus já diz, eu sou El Shaddai. Seja fecundo e multiplique-se uma nação, sim, uma assembleia de nações, sairá de você, e reis sairão dos seus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaac, eu a darei a você e aos seus descendentes, depois de você a darei. Deus se retirou dele no lugar onde já havia falado. Jacó ergueu uma coluna no lugar onde Deus já havia falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e ungiu com azeite. Jacó chamou aquele lugar onde Deus já havia falado de Betel, casa de Deus. Partiram de Betel, mas quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e foi um parto muito difícil.
Quando estava na fase mais difícil do trabalho do parto, a parteira dizia, não tenha medo, você terá outro filho. Mas no último suspiro, pois estava morrendo, deu o nome de Ben-Oni, filho de minha dor. E seu pai, porém, chamou de Benjamin, filho de minha mão direita. Assim, Raquel morreu sepultada no caminho para Efrata, que agora é Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo dela e até hoje é conhecida como a coluna do túmulo de Raquel. Israel prosseguiu sua jornada e armou sua tenda além de Migdal-Eder. Enquanto Israel habitava naquela terra, Reuben deitou-se com Bilhá, concubina de seu pai. E Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Lia, Reuben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bilhá, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpá, serva de Lia, Gade e Aser, estes foram os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Aram. Jacó foi ter com seu pai Isaac em Mamre, Kiriat Arba, atual Hebron, onde Abraão e Isaac tinham vivido como estrangeiros. Isaac tinha 180 anos. Ele expirou e morreu, estava com sua família em idade muito avançada, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Bendito sejas tu, ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste ler o Micrá. Amém. E isso foi tudo com esta leitura da Parashá, e agora vamos passar à explicação da Derashá. Mas nós temos aqui alguns comentários. Creiam em Jesus o Messias. Muito bom para você. Ok, eu creio que nós temos aqui alguns outros comentários. Sim, Damia 42, excelente live. Muchísimas gracias, bienvenido o bienvenida. Eres muy interesante, dice Sauer. Muchas gracias. Laira, louvado seja Deus. Eu penso também com você. Inaya 8, hola, ¿cómo has estado? Estoy muy bien, muchas gracias. Mariana nos deja otro comentario, Mariana Décima. Soy Mariana de Argentina, estoy embarazada, estoy perdiendo mi embarazo y no tengo con quién hablar. Lamento mucho escuchar tu situación, Mariana. Esperamos que las cosas empiecen a mejorar. Vamos a orar por ti. Natalie Cruz Rodríguez, qué bien. Pone aquí unas caritas con corazoncitos. Dice, ayúdenme, soy de Argentina y mi vida es un infierno. Mariana, escríbenos a t.me/diagonal Rabino David Yosef. Este es la cuenta de Telegram que usamos para las personas interesadas en conversiones a la fe bionita. Vamos a ver de qué manera te podemos apoyar. Estamos aquí para escucharte. Muchas gracias por tu comentario. Perfecto. Então, vamos passar a Derashá, Gênesis 35, 1 a 29. Hoje nos reunimos em torno a um texto profundamente transformador, Gênesis 35. Este capítulo não é meramente uma narrativa histórica sobre Jacó, é um mapa da alma humana, é um chamado à purificação, uma jornada entre o medo e a maturidade espiritual, entre o engano do passado e a identidade redimida. É a história de um homem que retorna a Betel, ao lugar onde outrora sonhou com uma escada que alcançava o céu. Mas agora não mais como um fugitivo, sim como o patriarca responsável de um povo em formação. Levante-te e sobe a Betel e habita ali, edifica ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú, diz Gênesis 35, 1. Note que o chamado começa com 3 verbos, levantar-se, subir e habitar.
Espiritualmente, isso descreve todo o processo de uma autêntica teshuvah, o arrependimento. Afirmar-se implica emergir da letargia moral, subir implica esforço, pois Betel fica em uma montanha, habitar implica perseverança. Uma emoção passageira não basta, o retorno a Deus exige estabilidade. Vemos o mesmo padrão quando Moisés sobe a montanha para receber instruções. E quando o mestre sobe a montanha para ensinar as bem-aventuranças no Mateus número 5. Há sempre uma ascensão antes da revelação. Jacó responde ordenando à sua família: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Aqui entramos numa profunda dimensão ética e psicológica. Jacó tolerava a presença de ídolos domésticos, desde a história de Raquel e os terafins que roubou a seu pai. Mas agora ela entende que não pode construir um altar para o seu Elohim enquanto mantém amuletos do passado. Psicologicamente, os ídolos representam nossas falsas seguranças, traumas não resolvidos e dependências narrativas de vitimização, e apegos e identidades feridas. A purificação começa quando paramos de justificar esses pequenos deuses. E a sabedoria da alma ensina que a idolatria é o princípio da corrupção moral. O mestre afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, diz Mateus 24. Não podemos caminhar em direção a Betel carregando o que nos prende a Siquém. Jacó enterra os ídolos sob o cavalo perto de Siquém. Arqueologicamente sabemos que os enterros rituais eram atos de ruptura definitiva no antigo Oriente Próximo. Ele não os vende, não os negocia, ele os enterra. Está em uma terapia espiritual radical. Não basta guardar em uma gaveta o que nos destrói, é preciso enterrá-lo. Ben Sira adverte: não sigam suas paixões. O ato físico de enterrar tem um poderoso efeito psicológico, simboliza o encerramento. Na prática moderna, isso se traduz em decisões concretas: cortar relações tóxicas, eliminar objetos que perpetuam memórias prejudiciais e buscar aconselhamento, estabelecer limites. A espiritualidade bíblica não é abstrata, ela é encarnada e concreta. E o texto diz que o terror de Deus estava sobre as cidades. Aqui vemos uma dimensão histórica e teológica. Israel não sobreviveu por superioridade militar, mas por intervenção divina. O mesmo ocorreu na época de Josué e mais tarde nos dias de Judite, quando o temor de Deus de Israel se apoderou dos inimigos. Quando uma comunidade é purificada, o ambiente ao redor percebe algo diferente. Ainda hoje, quando uma pessoa se cura interiormente, seu ambiente se transforma. A autoridade espiritual não é imposta, ela emana. Em Betel, Jacó constrói um altar a Deus e reafirma seu nome. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel. E linguisticamente, Jacó alude àquele que suplanta Israel para aquele que luta com Deus e prevalece. A mudança de nome é uma mudança de identidade. Não se trata de mera formalidade religiosa. É uma transformação profunda. Isaías proclama: você será chamado por um novo nome. Em Apocalipse, uma pedra branca é prometida como um novo nome. Espiritualmente, todo o processo de arrependimento, de teshuvah autêntico, começa em uma identidade restaurada. Psicologicamente, se trata-se de curar de autoimagem. Muitos vivem aprisionados por rótulos do passado. Deus chama pelo nome da redenção e não pelo pecado cometido. Elohim se revela como El Shaddai e renova a promessa de fertilidade eterna. No momento em que Jacó sofre violência doméstica e culpa coletiva pelo que aconteceu em Siquém,
Deus não o define pela crise, mas é pela promessa. Isso é um bálsamo para as almas. Jeremias declara que os pensamentos de Deus são de paz. A restauração divina não ignora a história, mas a transcende. Então o texto nos conduz a um dos momentos mais dolorosos, a morte de Raquel, no parto de Benjamim. Ela o chama de Benoni, filho de minha dor, mas Jacó o renomeia Benjamim, filho de mão direita. Eis uma imensa lição psicológica. O trauma tende a nomear a vida em termos de dor, mas a fé em Jabem redefine o significado. Ela não nega o sofrimento, ela dá um novo significado. Jó, em meio à angústia, bendice o nome de Deus. O mestre chorou no túmulo de Lázaro, mas transformou a morte em glória. A espiritualidade madura não suprime a dor, ela a atravessa com esperança. Raquel é sepultada no caminho para Efrata, isto é, Belém. Historicamente, essa menção conecta a memória patriarcal com as gerações futuras. Belém se tornará mais tarde a cidade de Davi. É o local de nascimento do Messias. A história da salvação, entrelaçada com lágrimas. Miqueias menciona Belém como uma pequena entre as aldeias, mas de lá surge a grandeza. Da mesma forma, nossos lugares de perda podem se tornar lugares de propósito. O episódio de Rubem do Minjo com Bilá é narrado brevemente, mas com gravidade. Nenhum detalhe é dado, apenas o fato. Do ponto de vista ético, isso demonstra como a turbulência interior não desaparece automaticamente após uma experiência espiritual. Mesmo depois de ter a família precisa de disciplina e restauração. Mais tarde, em 1 Crônicas 5:1, Rubem perde seu direito de primogenitura. Isso nos ensina sobre responsabilidade moral. O capítulo culmina com a morte de Isaac, Jacó e Esaú, e os sepultam juntos. O irmão com quem Jacó lutou no passado agora compartilha a dor. Isso é uma reconciliação madura. Os salmos declaram como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos em paz. A história que começou com uma rivalidade termina com colaboração. Psicologicamente, isso revela que a reconciliação é possível quando a identidade afirmada em Deus. Jacó não compete mais, Israel descansa. Arqueologicamente, Betel tem sido tradicionalmente identificada com Beitim, ao norte de Jerusalém. Escavações mostram ocupação continuada desde a Idade do Bronze. A história não é um mito isolado, está enraizada na geografia real. Nossa fé não flutua no vácuo, ela se firma em terreno concreto. Espiritualmente, Gênesis 35 é um chamado constante. Retornar a Betel, retornar ao lugar onde você fez um voto, retornar ao momento em que você sentiu clareza, mas retornar purificado. Na vida moderna, Betel pode ser aquele tempo esquisito de oração, aquela convicção ética abandonada, aquele compromisso matrimonial negligenciado. Retornar exige enterrar ídolos, trocar de vestes, isto é, renovar hábitos, e construir um altar, estabelecendo práticas conscientes de oração, estudo e retidão. A cura da alma ocorre quando fazemos três coisas que Jacó fez. Retornar ao passado, confrontar o passado, e purificar o presente e confiar na promessa futura. Baruch fala sobre retornar à fonte de sabedoria. Tiago nos exorta a lavar as mãos e purificar o coração. No Tiago 4:8. Em Apocalipse nos mostra que o fim da história é uma cidade onde Deus habita com o seu povo. Betel antecipa esta morada final. Irmãos e irmãs, amigos, cada um de nós tem uma Ziquem onde falhamos e uma Betel para a qual podemos retornar. Cada um de nós enterrou algo debaixo de um cavalo.
Cada um de nós mudou de nome na luta da noite. Cada um de nós chorou junto a uma sepultura na estrada. Mas Deus que chamou Jacó é fiel. Ele não concluiu a sua obra em meio ao medo, mas em meio à promessa. Hoje, a voz ainda diz: levante-se, ascenda e permaneça. Enterre o que te escraviza, nomeie sua dor, abrace sua nova identidade e construa um altar onde antes havia fuga. Pois o Criador continua a transformar fugitivos em patriarcas, usurpadores em príncipes, e tristeza é uma mão direita de bênção. Ken Yehi Ratson. Até aqui foi a explicação da Derashá do capítulo número 35 de Gênesis. E nós temos aqui alguns comentários. Iskdul dice: bien hecho, muchas gracias, y también que tengas buen día. Para ti también, muchas gracias, saludos. XLSI, buen día para ti, excelente live, muchas gracias. Gosto da maneira como você explica as coisas, muito obrigado. Ok, agora vamos passar ao nosso segundo salmo deste serviço religioso. Isso será o salmo número 21. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste tão longe estás do grito que me rasga? De dia eu clamo e não me respondes, de noite imploro e o sono me foge. Em ti confiaram os santos antigos, clamaram a ti e foram salvos. Eu sou desprezo, vergonha dos homens, e em de mim balançam a cabeça. Confio no Senhor, que o Senhor o salve, que o arranque agora se nele encontra agrado. Foste tu que me tiraste do seio materno, desde o meu nascer, és meu amigo. Duro me cerca a força que amedronta, boca de leão aberta contra mim. Como água eu me derramo, meus ossos se dispersam. Meu coração é cera, se derrete em meu peito. Seca-se a língua, presa ao céu da boca, no pó da morte me fazes repousar. Cães me rodeiam, malvados me cercam, transpassam mãos e pés, rondam os meus ossos. Dividem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não fiques distante, minha alma é fraca, vem em meu auxílio. Onde anunciar teu nome a meus irmãos no meio da assembleia, vou louvar-te,
Senhor o reino e o poder, e a quem tem sede Ele dará vida. Minha alma vive para louvar, minha descendência o servirá. Contarão sua justiça ao povo que vier, assim agiu o Senhor, assim nos salvou. Nós temos aqui alguns comentários. Desejos tudo de bom, muito obrigado. Você é um bom conselheiro, muito obrigado. Muito obrigado pelos seus comentários. Ok, nós temos aqui Milton Sánchez, dice, ¿por qué sábado se escribe con seis letras y domingo con 7 y Dios descansó el día 7, no el 6? Esa es una cuestión lingüística. Si tú cuentas las letras de sábado en inglés son 7, Saturday. En muchos idiomas sábado son 6 letras, pero no tiene nada que ver con el día de descanso. El día de descanso es Shabbat, y de hecho la palabra sábado del castellano viene de ahí, de Shabbat. Adam dice, buen live, muchas gracias. Você admirada, muito obrigado para você. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta la música. Dice Viral Sports Clips esta pregunta. De muchos estilos de música, música clásica, música más moderna, pero sí, soy un gran fan de la música. Ok, agora vamos passar à segunda leitura deste serviço de Parashat. Bendito sejas tu, ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Mikra. Amém. Este Parashat Esther 8, 1 a 16. Naquele mesmo dia, o rei Assuero entregou a rainha Esther os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mordecai compareceu perante o rei, pois Esther havia revelado a sua verdadeira natureza. O rei tirou seu anel de selar que havia recuperado de Amã e o entregou a Mordecai. Este confiou a Mordecai a administração dos bens de Amã. Este falou novamente ao rei, postrando-se a seus pés e chorando, e suplicou-lhe se impedisse o desastre que Amã e o Agagita havia planejado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Esther, e ela se levantou e se apresentou diante do rei. Então, ele disse, se for do agrado de vossa majestade, se encontrei graça aos seus olhos, e se a proposta de parecer correta, e se eu for agradável, que sejam escritas cartas para revogar as cartas que Amã, filho de Hamedetá, o Agagita, escreveu contendo seu plano para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu poderia suportar a desgraça que se abateria sobre o meu povo, como eu poderia suportar a destruição do meu povo. Então, o rei Assuero disse à rainha Esther e a Mordecai o judeu, dei a Esther os bens de Amã, e ele foi empalado numa estaca por conspirar contra o povo judeu. E vocês podem escrever o que quiserem a respeito do povo judeu. Escrevam em nome do rei e selem com o anel de selar do rei. Pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel de selar do rei não pode ser revogado. Então, naquele tempo, convocaram os escribas do rei no 23º dia do terceiro mês, que é o mês de Siwan. Cartas foram escritas, ditadas por Mordecai aos judeus, aos sátrapas,
aos governadores e aos oficiais das 127 províncias, desde Hudu até Cuxé, a cada província em sua própria escrita e a cada povo em sua própria língua, e aos judeus em sua própria escrita e em sua própria língua. Ele escreveu as cartas em nome do rei Assuero e as zelou como o anel do zelar do rei. As cartas foram enviadas por mensageiros a cavalo montados nos melhores cavalos do serviço do rei. O decreto dizia o seguinte: o rei concedeu permissão aos judeus de cada cidade para que reunirem e lutarem por suas vidas. E se algum povo ou província os atacar, eles poderão destruir, massacrar e aniquilar suas forças armadas, incluindo mulheres e crianças, e saquear seus bens. Isso acontecerá em um único dia, em todas as províncias do rei Assuero, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em cada província, exibido publicamente a todo o povo, para que os judeus pudessem se preparar para aquele dia e se vingar de seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos reais partiam apressadamente devido à urgência da ordem do rei. E o decreto foi proclamado na cidadela de Susã. Mordecai saiu da presença do rei com vestes reais azuis e brancas, uma esplêndida coroa de ouro, cor de rosa e manto de linho fino e lá púrpura. E a cidade de Susã restou com gritos de alegria. Os judeus desfrutaram do esplendor e alegria, regozijo e honra. Em todas as províncias, em todas as cidades onde quer que chegasse a ordem ou decreto do rei, havia alegria e regozijo. Entre os judeus é festa e dia de celebração, e muitos do povo da região declararam-se judeus, porque o temor dos judeus havia se apoderado deles. Bendito sejas tu, ele nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. E nós temos aqui alguns outros comentários. ¿De dónde es usted, Milton Sánchez? Yo soy mexicano. No sé de dónde sea. Sánchez es apellido hispano, pero Milton no es muy hispano. El nombre es más como europeo, extranjero. Gracias por todos tus comentarios y tus preguntas. Ok, agora vamos passar à explicação desta leitura de Parashá Esther 8, 1 a 17 e a Derashá de Esther. Hoje entramos em um dos momentos mais decisivos e transformadores de toda a história de Israel no exílio. O momento em que a morte decretada se torna vida autorizada, em que o decreto de destruição é confrontado por um decreto de defesa em que o medo que paralisava a alma se transforma em dignidade restaurada. Esther 8 não é apenas um capítulo político, é um espelho da alma humana, quando Deus reverte um destino que parecia irreversível. Porque há momentos na vida em que o mal já foi selado, enviado e parece impossível impedir suas consequências. Mas este texto nos ensina que mesmo quando um decreto não pode ser apagado, um novo decreto pode ser criado para mudar o resultado. O texto diz: naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther à casa de Amon, inimigo dos judeus, e Mordecai compareceu perante o rei porque Esther lhe havia declarado sua verdadeira natureza. O rei tirou o seu anel de selar, que havia recuperado de Amon, e o deu a Mordecai. Aqui ocorre uma transferência de autoridade. O anel não é um mero objeto, é um símbolo de poder legal, é a capacidade de registrar a realidade histórica. Linguisticamente, o anel real no mundo persa funcionava como uma extensão da vontade do rei. O que era selado com ele tornava-se lei irrevogável. Psicologicamente, isso revela algo profundo. Aquilo que antes estava nas mãos dos nossos inimigos,
interno, medo, culpa, vergonha, trauma, agora está nas mãos de nossa identidade restaurada. O que antes decretava a morte da nossa autoestima, agora é substituído por uma nova autoridade espiritual. Isso reflete um princípio já presente quando José recebeu o anel do faraó. Então o faraó tirou o seu anel de selar da sua mão e o pôs na mão de José, diz Gênesis 41, 42. José havia sido escravo e prisioneiro, mas acabou governando. O mesmo acontece quando Mordecai, aqui, que se sentava no portão como um oficial menor. Agora ele recebe autoridade imperial. Este é o padrão divino. Deus não apenas liberta, Deus restaura a posição. Como diz o Salmo, ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monturo, para os fazer assentar como os príncipes. Mas o momento mais comovente é quando Esther reaparece diante do rei chorando. O texto diz que Esther falou novamente diante do rei e postrou-se aos seus pés chorando e suplicando-lhe que poupasse a maldade de Hamão. Aqui vemos a persistência do amor. Esther já era rainha, já estava segura, já era uma sobrevivente, mas ela não buscava apenas a sua própria segurança, ela buscava a salvação do seu povo. Essa é a diferença entre a libertação individual e a redenção coletiva. A alma curada não se esquece daqueles que ainda estão em perigo. Psicologicamente, isso é a restauração da empatia. Muitas pessoas, ao se libertarem do próprio sofrimento, desenvolvem mecanismos de proteção que as desconectam da dor alheia. Mas não Esther. Sua cura a tornou mais compassiva, não mais distante. Isso reflete o coração do justo, descrito em Provérbios. O justo guarda a vida do seu próximo. Diz Provérbios 10. É também o espírito do mestre que diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Diz João 15:13. No entanto, o rei explica um princípio jurídico persa. Um decreto zelado não pode ser revogado. Isso é crucial, tanto histórica quanto juridicamente. A lei persa era considerada imutável para preservar a autoridade absoluta do rei. Vemos isso também em Daniel, quando nem mesmo o rei pôde salvar Daniel da cova dos leões, porque o decreto já havia sido assinado. Isso reflete uma profunda verdade espiritual. Algumas consequências do passado não podem ser apagadas, mas podem ser enfrentadas com autoridade renovada. Deus nem sempre remove o campo de batalha, mas nos capacita a vencê-lo. O rei então autoriza Mordecai e Esther a escreverem um novo decreto. O texto diz: escreva aos judeus como achar melhor. Desculpem. Em nome do rei, e sele a carta com o anel de selar do rei. Este é um dos momentos mais poderosos de toda a Escritura. O povo que foi condenado agora recebe o direito de escrever sua própria defesa. Esta é uma profunda cura espiritual. Por muito tempo, o trauma molda nossa narrativa interior. Ele nos diz que somos fracos, que somos vítimas perpétuas, que não temos futuro. Mas Deus coloca o anel de selar em nossa mão e nos diz: agora escreva uma nova história. Isso está em harmonia com o que está escrito em Isaías. Aplique o espaço da sua tenda, pois você se expandirá. E também, como diz Apocalipse, ao vencedor darei autoridade sobre as nações. Diz Apocalipse 2:26. Deus não apenas cura, Deus fortalece. Historicamente, o decreto era enviado por mensageiros imperiais em cavalos velozes. O Império Persa possuía um dos sistemas postais mais avançados do mundo antigo, descrito até mesmo pelo historiador Herodoto. Isso demonstra que o mesmo sistema usado para enviar o decreto da morte
agora se torna o meio para enviar o decreto da vida. Espiritualmente, isso significa que Deus pode usar os mesmos canais que antes traziam dor para trazer a restauração. O texto diz que Mordecai saiu com vestes reais, azuis e brancas, e com uma coroa de ouro. Cada um destes elementos tem um significado. O azul representa o celestial, como o fio azul nos mandamentos. O branco representa a pureza. O ouro representa a realeza. Isso simboliza a restauração completa da dignidade. Psicologicamente, é a restauração da identidade após a humilhação. Muitos vivem com vestes invisíveis de vergonha, mas Deus veste a alma com honra. Como diz Isaías, ele me vestiu com as vestes da salvação. Entanto, o texto declara algo extraordinário. Para os judeus, ele era luz e alegria, regozijo e honra. Observemos a ordem. Primeiro a luz, depois a alegria. Porque a verdadeira alegria não nasce da negação do perigo, mas da revelação da esperança. A luz, que a capacidade de ver o que o destino não está selado pelo inimigo. O Salmo diz, Deus é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Fiamente, o texto diz que muitas nações se converterão ao judaísmo porque o medo as domina. Isso não se refere a uma conversão superficial, mas ao reconhecimento da presença divina. Quando um povo é restaurado, torna-se um testemunho vivo. Como está escrito em Zacarias, muitas nações virão dizendo, deixa-nos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Diz Zacarias 8:23. Amada comunidade, este capítulo nos ensina que, embora o inimigo tenha escrito decretos sobre a sua vida, de fracasso, de inutilidade, de condenação, Deus tem a palavra final. Talvez você não possa apagar tudo o que aconteceu, mas pode escrever uma nova resposta. Você pode pregar o anel que Deus lhe dá e declarar vida onde estes havia morte. Você pode se revestir de dignidade onde antes havia vergonha. Você pode andar na luz onde antes havia medo. Pois o mesmo Deus que transformou os destinos de Esther, de Mordecai, é o Deus que transforma a alma humana hoje. Ele transforma o trauma em autoridade, a dor em sabedoria, a humilhação em honra e o decreto em morte, de morte em decreto de vida. E hoje ele diz ao seu coração, pegue o anel, escreva a sua restauração, levante-se com novas vestes e caminhe na luz que ninguém pode extinguir. Ken Yehi Ratson. Até aqui foi a explicação de Parashat Esther capítulo 8. Agora nós temos aqui acabar Maulana 37. ¿Cuál es tu actor favorito? No tengo ningún actor favorito, aunque sí me gusta mucho el cine y el teatro. Luis Gustavo dice, ok, muchas gracias por tu comentario. Ok, agora vamos passar à amida final. Toca o grande chofar pela nossa liberdade e reúne nossos irmãos dos confins da terra. Bendito sejas tu, Eleon, que reúne os dispersos, teus servos dentre os povos de todas as nações. Amém. Restaura nossos juízes como no princípio, e nossos conselheiros como no princípio. Bendito sejas tu, Eleon, Rei que ama a justiça. Amém. Que não haja esperança nem prosperidade e para os ímpios. Bendito sejas tu, Eleon, que destróis os inimigos e esmagas os opressores. Amém. Que a tua misericórdia esteja sobre os justos, sobre os devotos, entre os filhos de Israel e sobre os arrependidos. Bendito sejas tu, Eleon, que é o amparo e a confiança dos justos. Amém. Estabelece o teu glorioso reino em nossos dias e traz paz
a todo o mundo. Bendito sejas tu, o leão que reconstrói e renova o mundo. Amém. Ouve a nossa voz e o nosso Deus, tem misericórdia de nós e aceita a nossa oração. Bendito sejas tu, o leão que ouves as orações. Amém. Damos-te graças, Leão, pois que tu és o nosso Deus e o nosso Deus de nossos antepassados. Pela tua bondade existimos e pelas tuas maravilhas cada dia. Bendito sejas tu, Leão, o mais gracioso. Amém. Concede paz e bem-estar, bênção, graça e misericórdia sobre nós e toda a humanidade. Bendito sejas tu, Leão, que abençoas a todos com paz. Amém. Isso é tudo aqui com a oração da amida final. Agora vamos passar ao nosso salmo final. Isso será o salmo número 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar, junto às águas calmas me conduz. Reanima a minha alma cansada, guia-me por justas veredas, por amor do seu santo nome, por amor do seu santo nome. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte e do medo, eu nada temo, Senhor, porque tu estás comigo. Teu bastão, teu cajado fiel me sustentam no caminho. Teu olhar vigia a noite, teu olhar vigia a noite. O Senhor é meu pastor, minha luz, minha salvação. Nada temo, nada temerei, pois estás comigo, meu Deus. Preparas mesa abundante na frente dos que me leem. Unges de óleo minha fronte, meu cálice transborda paz. Bondade e misericórdia hão de me seguir. Senhor, Habitarei em tua casa longos dias para sempre. O Senhor é meu pastor, minha luz, minha salvação. Nada temo, nada temerei, pois estás comigo.
Nós temos aqui dois comentários. Ertan Halila Soy dice: dame un beso, te mando un abrazo y un saludo. Jefferson Jones dice: eres un tesoro, muchas gracias. Ok, agora vamos passar às nossas benções finais. Ó Senhor, perdoa os pecados e os nossos pecados, guia-nos nos teus caminhos, fortalece os teus servos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Elion yavarech beyeshmor etchem kulchem, yair Elion panav alechem bichunechem, yiza Elion alechem tzilo veditem lachem shalom. Amém. Muito obrigado por se juntarem a nós neste serviço religioso e na leitura da porção da Torá, a Parashá. Lembramos que o próximo Rosh Chodesh Aviv será em 18 de março de 2026. Neste dia somos convidados a celebrar tocando o shofar e compartilhando uma refeição especial e recitando a oração Musaf. Além de Rosh Chodesh Aviv, também celebraremos Rosh Hashanah, o novo ano novo evionita. Neste mesmo dia, comeremos mazás com mel e desejaremos uns a outros Shana Tová Umetuka, bom ano. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos cultos religiosos. Este culto é transmitido simultaneamente em diversas plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações de conta ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados às 8 horas, horário doméstico, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos. Nós temos aqui alguns outros comentários. Evangelista Cristian Lotto dice: saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Nuestros hermanos argentinos siempre están en nuestras oraciones. Bendiciones. VSGZV22 dice: me gusta tu sonrisa. Muchas gracias. Ok. Agora, deixe-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar sua vida, você mudaria? Você quer agradar ao seu Criador? Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você aspira a uma vida mais rica e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. É por isso que convido você a se juntar a mim todos os sábados às 8 horas para o culto em português. Nossa comunidade evionita é formada por pessoas de diversas origens, religiões e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua fé, à sua religião, para estar conosco todos os sábados. Todos aqui são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com você o que eu descobri ao longo de anos de estudo bíblico, como isso mudou a minha vida e como pode mudar a sua também. Não importa o tamanho do problema, Deus sempre está pronto a nos acolher de volta e eu estou disposto a ajudá-lo a retornar para Ele. Lembrem-se de que todos somos criaturas de Deus e vivemos no mesmo mundo, portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo, somos todos irmãos e irmãs, como diz o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Shabbat Shalom e Shavuot Tov.